Geografia Bíblica, capítulo 16, continuação da leitura que eu estava, página 316. 2. Depois das descobertas de Mari, tão logo André Parrot divulgou os primeiros resultados de suas pesquisas nos arquivos reais de Mari. Note-se, de passagem, meio precipitados e sem muita segurança. Os arraiais arqueológicos se alvoroçaram. Alguns arqueólogos não se convenceram das conclusões de Parrot e se mantiveram na linha tradicional. Outros, entretanto, aceitaram uma nova cronologia fornecida por Mari. Dentre estes, destacamos os principais. Eu não vou falar a datação, só vou falar os nomes. W.F. Albright, Sidesky, Sidney Smith, Ungnad, Tureal Dangin, Cornelius, R. de Vaux, Boll, Jacobsen, Neugebauer, Cavaignac, P. van de Meyer e E. Weidner. Sobre a cronologia mesopotâmica, C.W. Ceran declara: pesquisas modernas francesas em Mari, no Médio Eufrates, e a descoberta de um arquivo de Estado indicam existir relações entre Hammurabi e o rei assírio Sanzi-Adad I. O período do reinado de Hammurabi pode ser fixado definitivamente entre 1728 e 1686. Mas o mesmo livro afirma que Hammurabi viveu entre 1955 e 1913. Página 2004. Isso já revela dúvida na fixação de datas da história antiga. Parece-nos que não é tanto uma questão de fatos, mas de boatos. Primeiro, a cronologia sugerida pelos arquivos reais de Mari ainda não chegou a nenhuma conclusão de fato, apenas levantou poeira e deixou tudo no ar. 2. Homens ponderados, mesmo depois das descobertas de Mari, colocam ainda a data de Hammurabi na faixa de 2000 a.C. Asa Holt Crabtree opina sobre a data de Abraão. Segundo cálculos baseados na cronologia bíblica, Abraão nasceu cerca de 2160 a.C., apesar da coerência notável da cronologia bíblica na sua explicação aos eventos históricos contados dentro da Bíblia. A data está levantando muitos problemas arqueológicos históricos em relação com os países vizinhos. Descobertas recentes dos arqueólogos em vários lugares dos países bíblicos levam os estudiosos a modificar a cronologia geral da história antiga, com a obrigação de modificar e reduzir o período histórico do Antigo Testamento entre Abraão e a fundação da monarquia. A divergência de opiniões entre os mais competentes indica a necessidade de se estudar ainda mais a época patriarcal e a data de Abraão. As descobertas de Mari, segundo Albright, fixam a data de Hammurabi em 1728 e 1686 a.C. Albright pensa que Abraão viveu poucas gerações depois de Hammurabi, mas Gordon apresenta argumentos baseados em inferências de Gênesis 47:11 e 50:23 que indicam que Abraão viveu cerca de 1400 a.C., notando que as suas conclusões são indicadas pelas genealogias de Abraão, Isaac, Jacó e José. Gordon reconhece as figuras em termos de anos, como indicando um período muito mais longo entre Abraão e a saída dos hebreus do Egito, cerca de 1225 a.C. Sobre a cronologia antiga, Antônio Neves Mesquita afirma: há muitas datas incertas na história do mundo antigo, mas de Abraão para cá não há incertezas. A era de Moisés está perfeitamente caracterizada, tanto nos documentos egípcios como na história geral. Moisés nasceu justamente no período da restauração da monarquia egípcia, depois da expulsão dos Hicsos em 1580 a.C. Mesquita ainda declara com muita autoridade: as mais recentes descobertas arqueológicas têm propiciado a conclusão de que as datas comumente aceitas quanto à antiguidade de Babilônia e sua civilização, e que o autor desta obra, Dr. J. McAdams, aceitou, devem ser revistas e consideravelmente diminuídas.
Admite-se, por exemplo, que a civilização babilônica começou ao redor de 2500 a.C. e não em 3500, como afirma o Dr. Adams. Do mesmo modo, o nascimento de Abraão, contemporâneo de Hammurabi, deve ser trazido para 1718, 1686 e não 2160, como se admite geralmente. Durante esses dias nos Estados Unidos, tive a preocupação de investigar a possível veracidade dessas conclusões. Infelizmente, não pude me convencer da sua segurança. Um professor com quem mantive uma entrevista chegou a me afirmar que a decifração de alguns tabletes cuneiformes que estavam dando tanto que pensar era possivelmente deficiente e que se deveria esperar muito tempo para que se pudesse aceitar as conclusões meio apressadas de certos historiadores. A termos de aceitar um recuo da história tão apreciável, então temos de modificar todos os dados atuais, não só em relação a Abraão, mas todo o resto da história hebraica, incluindo o cativeiro egípcio, o êxodo e o estabelecimento da terra de Canaã, etc. Ora, uma diferença de tal porte deve ser aceita com muitas cautelas. 3. André Parrott sugeriu mudanças na cronologia mesopotâmica, mas não deixou nada concreto. Historiadores apressados revolucionaram o mundo com datas novas. 4. Sabemos que a Mesopotâmia não foi o único país do mundo. Alterar a cronologia da Mesopotâmia é mudar tudo no mundo todo. Onde vai parar o sincronismo histórico? Número 5. Esse recuo da cronologia mesopotâmica de aproximadamente 2 séculos parece mais um problema de ordem modernista, com a intenção de copiar a Bíblia. Hammurabi foi contemporâneo de Abraão, se como diz Weider. Abraão viveu em 1662, o êxodo ocorreu em 1232 e Salomão começou a edificar o templo em 752, 1 Reis 6:1. Nesse ritmo, onde iria parar a Bíblia? 6. Com todo o respeito que André Parrott merece, rendo homenagem a seu profundo saber assiriológico, mas em matéria de cronologia mesopotâmica fico com Opert, Niebuhr, Delitzsch, Meyer e tantos outros de igual valor a Parrott, R. de Vaux e outros eruditos inovadores. Antiguidade e valor cultural de Ur. Ainda sobre Ur, Leonard Woolley declara: já em 1554, Mr. J. E. Taylor, cônsul inglês em Basora, foi contratado pelo Museu Britânico para investigar alguns dos lugares meridionais da Mesopotâmia e escolheu para suas principais atividades o Montículo do Alcorão. Neste, Taylor desenterrou inscrições que revelaram pela primeira vez na história que aquela ruína sem nome era Ur, chamada dos caldeus, a cidade natal de Abraão. Em fins do século XIX, a Universidade da Pensilvânia visitou Ur e fez algumas escavações. Em 1918, Reginald Campbell Thompson, do Serviço de Inteligência do Exército Inglês da Mesopotâmia e que anteriormente trabalhara no Museu Britânico, escavou Eridu e fez sondagens em Ur. Foi quando o Museu Britânico se dispôs a enviar para a Baixa Mesopotâmia uma expedição chefiada por Harry Reginald Hall, 1873-1930, que por 2 invernos consecutivos, 1918 e 1919, escavou Ur, Eridu e Ubaid. Os resultados foram minguados. Em 1933, G.B. Gordon, diretor do Museu da Universidade da Pensilvânia, propôs ao Museu Britânico um trabalho conjunto para explorar a Baixa Mesopotâmia. A direção dessa comissão anglo-americana foi confiada a Leonard Woolley, destinada a realizar o mais importante e o mais especializado trabalho arqueológico relacionado com a Bíblia toda, particularmente Gênesis. O trabalho começou em 1929 e se estendeu até 1932. O resultado deste esforço, continuado por outros gigantes, culminou na revelação da mais adiantada, mais apurada civilização do mundo antigo, o dos caldeus, a cidade do patriarca Abraão. A antiguidade da Suméria e sua importância cultural para o mundo todo foi desenterrada por Leonard Woolley, sua esposa Catarine e sua equipe maravilhosa, além das revelações feitas por Woolley em seu livro Ur, la Ciudad de los Caldeos.
Já citado diversas vezes nesta obra, não subestimamos os assinalados trabalhos de François Turial Dangin, Anton Deimel, Eduard Schiera, Adam Folkestone, Heidelberg, Thorkild Jacobsen, Benno Ladsberger, do inigualável Arno Poebel e, por fim, culminado com Samuel Noah Kramer em seu livro mais conhecido, A História Começa na Suméria. O trabalho meticuloso desses assiriólogos e sumeriólogos forneceu a Kramer fardo material para encerrar a polêmica sobre onde teria sido o berço da humanidade. O Vale do Nilo ou o Vale da Mesopotâmia? As evidências de antiguidade e superioridade cultural da Suméria foram tão grandes que a controvérsia sobre o assunto foi definitivamente encerrada. A humanidade nasceu mesmo, como diz a Bíblia, ao sul dos montes Ararat, portanto entre os rios Tigre e Eufrates. Acompanharemos Woolley e Kramer de perto nas obras citadas e nas suas surpreendentes revelações das escavações da Suméria e particularmente de Ur, que é de interesse vital para a Bíblia. Woolley descobriu as sepulturas reais de Ur, as mais antigas datam de 3.500 a.C., alguns delas podem atingir 5.000 anos. Essas sepulturas revelam que os cadáveres eram envoltos em esteiras ou colocados em urnas de argila, eram sepultados com colares, faca, punhal, alfinetes e uma tabuinha de argila com o nome do morto. Fora da uma montuária colocavam-se vasilhas com alimentos, armas e outros utensílios. Em nenhuma sepultura achou-se nenhum símbolo religioso. Nenhuma das sepulturas Woolley encontrou um punhal de ouro com um cabo de lápis lazuli, cuja bainha era toda de ouro trabalhado. Junto ao punhal foi encontrada uma bolsinha de ouro também, com objetos de toucador, como pinças, lancetas e lápis, tudo em ouro. É assombroso pensar que 3.500 anos antes de Cristo, a mulher sumeriana já usava objetos e cosméticos que a mulher de hoje, salvaguardas as devidas diferenças, ainda usa. Só por este pormenor, por se avaliar o grau de cultura e adiantamento do povo sumério. Woolley é de opinião que a harpa é invenção sumeriana. Nas sepulturas escavadas, ele encontrou diversas e em ouro. Os sumerianos construíram barcos de polpa e proa altas, com 5 assentos e, no centro, um mastro para armar o toldo para proteção e também lugar para os remos. Ainda hoje, no Eufrates, barcos semelhantes a esses podem ser vistos. Causa-nos admiração o progresso desse povo misterioso. Tivemos a oportunidade de ver no Museu Britânico em Londres a cabeça da rainha Shub-Abi, reconstituída por Catharine Woolley, com peruca, diversos adornos no frisado do cabelo, pintura no rosto e nos olhos, dando a ideia perfeita de que as mulheres de hoje ainda fazem, e com joias de todos os tipos. Alguns desenhos conservados no cobre permitiram a Woolley verificar que as vestes femininas eram de lã tecida e colorida de vermelho vivo. As vestes eram com mangas e não mantos, com os punhos adornados com cortinas. Novamente, isso nos leva à frente à sociedade grandemente evoluída, com um complexo de regras bastante sofisticadas. O tipo de arquitetura desenterrada por Woolley é altamente desenvolvido e prova que a engenharia dominava os princípios de construção como hoje se faz. Os zigurates, torres enormes com dezenas de metros de altura, exigiam para sua feitura uma técnica aperfeiçoada. Alguns eram coloridos. Não se encontrou linha reta nos zigurates. Woolley desenterrou uma dessas construções do século XIV a.C., trazendo em seus tijolos o selo de Urigalzu. Os arcos deste colossal edifício antecediam 1.000 anos ao mais antigo até então. Foi encontrado outro 2.000 anos mais antigo. Isso nos leva a concluir que o arco das construções é realmente invenção sumeriana. Woolley reconstruiu uma casa de Ur e depois, de pronta, disse:
Esta pode bem ter sido a casa onde morou o patriarca Abraão. Esse tipo de construção era comum tanto em Ur como em toda a região. Abraão, portanto, como demonstrou a arqueologia, não foi um beduíno nômade, mas um cidadão fruto da mais apurada e mais fina civilização da época. Os artífices que trabalharam o ouro, a prata, o lápis lazuli e o bronze revelaram profundo conhecimento da metalúrgica, como não se encontra em outros povos da época. As técnicas agrícolas eram realmente adiantadas e rendiam muito dinheiro, que alimentava o luxo e o esplendor do povo, além de fartura que lhes proporcionava. Consequentemente, o comércio via terrestre ou fluvial era intenso, não só entre os estados autônomos da Mesopotâmia, mas alcançou a Anatólia e toda a orla do Mediterrâneo. Uma das grandes glórias dos trabalhos de Uley foi, sem dúvida, o Estandarte de Ur. Exposto no Museu Britânico, mede 21.590 centímetros de largura por 49,530 centímetros de altura, trabalhando em ambos os lados e protegido por um borde artístico, talvez de 5 metros. Figuras nacaradas em silhuetas com detalhes gravados incrustados em um fundo de lápis lazuli mostram alguns pontos o vermelho. Os quadros principais representam respectivamente a paz e a guerra. A descrição completa do estandarte de Ur é detalhada em Uley. O estandarte é uma notável obra de arte, porém seu valor como documento histórico é ainda maior, visto que nele lemos o quadro detalhado mais primitivo daquele exército que levou a civilização dos sumérios desde suas primeiras povoações nas praias do Golfo Pérsico até as montanhas da Anatólia e as costas do Mediterrâneo. Sabemos, pelos exemplares autênticos encontrados nas tumbas, que suas armas eram, tanto no desenho como na manufatura, muito superiores às que possuíam seus contemporâneos ou que qualquer outra nação viesse a empregar daí há 2000 anos. Graças a esse estandarte, conseguimos aprender o suficiente acerca da organização do exército, superior a todos os existentes da época. Os carros de guerra que infundiram medo aos hebreus no tempo dos Juízes, capítulo 1 e 4, os sumérios já empregaram 2000 anos antes, e as falanges que garantiam vitórias a Alexandre, os sumérios já as possuíam. Não nos causam estranheza que, mesmo depois que seus vizinhos chegaram a aprender e aproveitar seu exemplo, não encontram inimigo capaz de resistir seu avanço. Samuel Kramer, professor de Assiriologia da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, não é um reles desconhecido, mas um categorizado especialista em sumeriologia. Ao lado de François Tureal, Dangin, Anton Daimel, Edward Sierra e Arno Poebel e talvez muitos outros, ele criou a nova ciência conhecida hoje como sumeriologia. Autor de inúmeras obras sobre o assunto, tradutor de centenas de placas sumérias, deixou-nos o livro A História Começa na Suméria. Um dos mais especializados sobre as descobertas arqueológicas no sul da Mesopotâmia. Kramer diz que em Uruk-Erech, em Gênesis 10:10, bem como em outras cidades sumerianas, foram desenterradas dezenas de milhares de placas sumérias, nas quais estão transcritas obras literárias que revelam a religião, a moral e a filosofia dos sumérios. Todas estas informações devemos ao gênio desse povo, que
fato raro na história do mundo, não só inventou, pelo menos provavelmente, um sistema de escrita, mas soube também aperfeiçoá-lo a ponto de fazer dele um instrumento de comunicação vivo e eficaz. No final do quarto milênio antes de Cristo, Cramer garante os sumerianos, compelidos por necessidades de sua economia, começaram a escrever de uma forma que hoje chamamos de escrita pictográfica. Na segunda metade do terceiro milênio, os sumérios já haviam aperfeiçoado sua escrita, a cuneiforme. Seus homens de letras registraram sobre placas, prismas e cilindros de argila um grande número de suas criações literárias antes mantidas por tradição oral. Os títulos dessas produções literárias vão além de 100. Cramer prossegue. Na Suméria, um bom milênio antes de os hebreus terem escrito a Bíblia e os gregos a Ilíada e a Odisseia, encontramos já toda uma literatura rica e florescente, compreendia mitos e narrativas, epopeias, hinos e lamentações. Não é utópico dizer que a recuperação e a restauração desta literatura antiga caída no esquecimento bem poderão ser uma das maiores contribuições do nosso século para o conhecimento humano. Em Churupaq, berço natal de Gilgamesh, foi encontrado grande número de textos escolares datados de 2500 a.C. Cada uma dessas escolas contava com um escriba especializados e outros subalternos. Os métodos pedagógicos eram elevadíssimos. Os exércitos escolares iam das simples garatujas aos mais aperfeiçoados escritos literários. Os sistemas escolares obedeciam a 2 estágios. Número 1. Formação erudita, abrangendo botânica, zoologia, matemática, gramática, geografia, mineralogia. 2. Criação literária, por meio da qual o escriba versado e hábil aprendia a fazer grandes citações literárias, como aconteceu com Gilgamesh e seu famoso poema. Nada menos de 500 nomes de mestres, escolas ou escribas, 2000 a.C., estão gravados em placas com respectivas filiações e profissões. O diretor da escola se chamava Umia, o pai. O professor era grande irmão e o aluno o filho da escola. Quando mais tarde a Suméria foi conquistada pelos semitas acadianos, os professores empreenderam a dura tarefa de organizar dicionários sumero-acadianos. São os mais antigos dicionários encontrados até o presente. Nas escolas, os alunos exercitavam-se na redação de mitos, contos épicos, poemas, hinos, lamentações, provérbios, fábulas, ensaios diversos. Foi desenterrada uma escola em Nippur, onde em Sipar e uma terceira em Ur, André Parrot descobriu no grande palácio real de Mari 2 grandes salas onde funcionavam escolas. O patriarca Abraão deve ter frequentado uma dessas escolas e possivelmente tenha sido Umia, ou grande irmão. Pelo diálogo que Abraão manteve com os filhos de Et a respeito da cova de Macpela, verifica-se que o grande patriarca não era uma pessoa comum, mas de educação de fina formação, um cavalheiro ilustre. Ele foi reconhecido como o príncipe de Deus pelos filhos de Et, Gênesis 23, do 1 ao 20. Uma das placas das escolas registrava o caso de um suborno. Um aluno, por não ter completado os exercícios, foi castigado pelo grande irmão. Ao chegar a casa, o aluno relatou o ocorrido ao pai. Este, por sua vez, convida o referido mestre escola para um almoço e algo mais, e o castigo foi suspenso. Uma placa de 2000 a.C. em cuneiforme descreve a primeira guerra de nervos em forma de poema. Em outra placa, datada, porém, de 3000 a.C., aparece a palavra assembleia política. Pela primeira vez na história, essa assembleia era constituída de camadas, espécie de uma reunião dos mais velhos, apenas umas linhas da inscrição. A assembleia convocada dos mais velhos da cidade respondeu a Gilgamesh: submetamo-nos aos reis de Kish, batamo-los pelas armas. Outra placa cuneiforme revela que os sumerianos deram os primeiros passos para o governo democrático. Abraão conheceu e
praticou essa forma de governo em muitas ocasiões de sua peregrinação em Canaã. Os sumérios escreveram narrativas de guerras e episódios de lutas com povos estrangeiros. Pela primeira vez na história foi empregada a palavra sumeriana amargi, liberdade, em 2500 a.C. Textos cuneiformes exumados pelos franceses em Lagash, 2500 a.C., registram o requerimento de certa classe social, pedindo ao rei redução de impostos, redução de impostos. Os produtos taxados eram carneiro, lã, tosquia, boi, cevada, pão, cerveja. Já conheciam a cerveja nessas eras recuadas. Os perfumistas pagavam também elevados impostos. Até para sepultar um morto, o governo cobrava o imposto. Em matéria de códigos e leis, os sumerianos estavam na vanguarda dos povos. Foram realmente os inovadores deste campo. O mais famoso código de leis conhecido até hoje é o de Hammurabi, rei semita. O de Lipit-Istar é 150 anos mais antigo que o de Hammurabi, e o de Bilalama é 70 anos mais velho que o de Lipit-Istar, e o sumério, o de Ur-Nammu, é 80 anos mais antigo que o de Bilalama. Partidos dos mais recentes para os mais antigos, os 4 códigos estão assim dispostos. Aí vai ter o código de Hammurabi, cronologia controversa 1950, cronologia Mari 1750, língua semita, forma estela. Então, Lipit-Istar 2100, cronologia de Mari 1900, língua suméria e forma placa de argila seca ao sol. Bilalama vai ter as datas, língua semítico-babilônico e forma placa de argila seca ao sol. Ur-Nammu, língua suméria e forma placa de argila seca ao sol. Abrão foi contemporâneo de Hammurabi. Moisés, entretanto, só escreveu o Pentateuco 430 anos depois ou mais, Gênesis 3:12. Para uma época tão recuada, é admirável que esse povo tenha catalogado leis tão precisas, claras e humanas, mas ficam muito aquém das de Moisés, uma vez que foram dadas pela inspiração do céu e ungidas com o Espírito Santo. Sobre isto vejamos o que diz o competente Kramer. Com a exumação de civilizações profundamente enterradas em detritos e terras, a decifração de línguas mortas há milênios e a recuperação de literaturas por muito tempo perdidas ou esquecidas, o nosso horizonte histórico foi ditado de vários milênios. Um dos maiores êxitos das pesquisas arqueológicas realizadas no país da Bíblia foi o ter sido lançada uma luz viva e reveladora sobre a própria Bíblia, sobre as suas origens e o meio em que surgiu. Podemos agora verificar que este livro, o maior clássico literário de todos os tempos, não surgiu de um fato do nada, como uma flor artificial no vazio. Esta obra tem raízes que mergulham no passado longínquo e se estendeu até os países circunvizinhos. De fato, cada um de nós pode maravilhar-se com o que tem sido justamente designado como o milagre dos hebreus, que transformou os motivos estáticos e os esquemas convencionais de seus predecessores no que é, talvez, o mais vibrante da dinâmica criação literária conhecida. As leis sumerianas estabelecem importantes taxas, multas para infratores, medidas sociais, visando sempre a justiça. Um confronto de Hammurabi com Moisés seria interessante, principalmente para estabelecer a superioridade deste, de procedência divina. O espaço, entretanto, não nos permite. 2 placas retiradas das ruínas registram a receita de um médico sumério, empregando substâncias de procedência animal, vegetal e mineral. Os minerais preferidos eram cloreto de sódio, nitrato de potássio, os animais leite, pele de serpente e casco de tartaruga, os vegetais canafístula, mirto, açafétida, tamilho,
salgueiro, pereira, pinheiro, figueira, tamareira e outros. É o primeiro consultório médio e a primeira farmácia de Nippur, portanto, da humanidade. É provável que Abraão tenha conhecido farmácias como essas. Na Antiguidade Clássica dos romanos e gregos, duas obras marcaram a época da agronomia: as Geórgicas de Virgílio e os Trabalhos e os Dias de Hesíodo. Esta apareceu no século 7 a.C. Em Nippur foi descoberta uma placa com 108 linhas cuneiformes, 1000 anos mais antiga que a de Hesíodo. Um verdadeiro manual do lavrador com regras para o preparo da terra, da semeadura até a colheita. Na horticultura, os sumérios conheciam e praticavam o processo de sombras protetoras, árvores para proteger as hortaliças do vento e do sol. As placas registram cosmogonias e cosmologias, bem como profundos princípios de moralidade. Leonard Woolley afirma ter encontrado vidro nas escavações de Ur. A civilização sumeriana, como acabamos de verificar, era grande, importante, adiantada, apuradíssima, mas Samuel Kramer afirma: mais importante ainda, a ocupação da Baixa Mesopotâmia pelos sumérios, que deu lugar à sua idade heróica, deve ter marcado o estádio culminante no processo histórico começado várias centúrias antes, quando a Baixa Babilônia fazia ainda parte de um estado com uma civilização muito mais adiantada que a dos sumérios, estabelecidos algures ao longo de suas fronteiras externas. Ora, se os sumérios eram adiantados e procederam de um povo ainda mais adiantado, não nos é possível aquilatar o seu grau de cultura e civilização. O Deus Todo-Poderoso, tendo em vista cumprir a promessa do Messias, em Gênesis 3,15, foi buscar no ninho da civilização esplendorosa um homem, Abraão, e por meio dele começou um povo, uma nação, um livro. Esse povo seria o hebreu, destinado por Deus a cobrir uma longa trajetória, com luzes e sombras, com bonança e tempestade, com alegria e tristeza, com rosas e espinhos, através dos milênios, até que veio a promessa. Jesus, proposto a aparecer na conjuntura dos tempos, segundo as Escrituras. Abraão foi fruto da multissecular cultura sumeriana, frequentou as escolas de sua cidade, conhecedor de leis e da literatura da época, familiarizado com as artes, a guerra e os grandes projetos de engenharia, mestre na agricultura e na pecuária, comerciante rico e bem-sucedido. Habitou casa confortável, luxuosa com móveis e utensílios finos. Caminhou pelas estreitas e lamacentas ruas de Ur. Frequentou os zigurates, adorou os ídolos sumerianos, participou da funesta magia do seu povo, homem de vida familiar, grande modir, educado, nobre, cavaleiro, senhor de toda a cultura dos sumérios. De um ninho desses, o Deus Todo-Poderoso o tirou, a fim de torná-lo uma bênção para os seus descendentes, e através de Jesus, o mundo todo. A cultura sumeriana desbordou para outras nações, principalmente Canaã, mais ou menos com o grego de Alexandre, dominou o mundo, ou como o inglês de hoje. Abraão encontrou em Canaã tudo o que deixou em Ur: língua escrita, costumes, cultura, comércio e religião. O antigo patriarca deixou em Ur e Harã a idolatria. Sepultou os deuses e ressuscitou para uma vida santa com o Deus único, o Deus vivo, o Deus que fala, que guia e protege. Deus se fez o Deus de Abraão. O patriarca passou a brilhar o céu nas densas trevas de Canaã. Ele tratou de igual para igual ao grande Hammurabi, Gênesis 14.1. Era amigo dos reis de sua terra em Canaã, era um príncipe de Deus, vivendo no meio de outros príncipes. Woolley arremata: vemos-nos obrigados a mudar consideravelmente nossas ideias sobre o patriarca hebreu, ao ser-nos revelado o meio tão apurado, o meio em que viveu os primeiros anos de sua vida. Foi filho de uma grande cidade, herdeiro de uma civilização antiga e altamente organizada. As próprias casas nos garantem a comodidade e o grande fluxo. À parte as estruturas em si, pouco restava
para nos dar a ideia da vida cotidiana de habitantes de Ur. Entretanto, uma ou duas coleções de placas guardam dados sobre suas atividades intelectuais. Concluímos, pois, que Abraão não era e nunca foi um nômade, um beduíno semi-bárbaro a percorrer regiões desconhecidas entre povos estranhos e de estranhos costumes. James Adams diz: somos logo encorajados a considerar essas remotas conexões sociais como, de algum modo, confirmadas nessa tarefa exaltada. O fundo histórico sumério de que Abraão surgiu oferece-nos um pôr do sol policrômico, um ambiente criado principalmente por um povo não semita. Foi nessa atmosfera que o grande semita recebeu a chamada missionária universal. Gênesis 12.3. Em Abraão temos os começos de um povo peculiar, de uma nação santa, do monoteísmo, da revelação particular de Deus ao mundo através do seu povo escolhido, Romanos 3:2, e 5 da Igreja Cristã, Gênesis 12:3. Os achados arqueólogos revelaram o conforto em que o povo de Ur vivia. Abraão era dessa cidade, logo ele viveu como os demais, farta e regaladamente. Mas Hebreus 11:8-13 nos informa de que o rico patriarca em Canaã morou em tendas, assim como Isaac e Jacó. Por quê? Em primeiro lugar, para obedecer a Deus. Uma casa de pedra ou de alvenaria não podia ser transportada de um para outro lugar, conforme ordenassem os eventos da vontade de Deus. A tenda, sim. Em segundo lugar, a tenda era uma realidade a lembrar-lhe de que era apenas um peregrino neste mundo. Em terceiro lugar, era um meio de que se servia o Todo-Poderoso para provar a fé de Abraão. O famoso inglês Frederick Brotherton, 1847-1929, disse que a vida de Abraão girou entre a tenda e o altar. Era o encontro constante entre o humano e o divino, entre a terra e o céu, o transitório e o eterno. Então aqui finalizou o capítulo 16 da Geografia Bíblica.